quero dizer o seguinte, eu vim fazer esse talk aqui com esse pessoal magnífico e vou falar sem puxa-saco, porque eu não vou falar nome de ninguém. É assim, todo mundo do portão até aqui é bacana. Eu consigo ver gente legal nos olhos de todos que me cumprimentaram ou aqueles que mal olharam para mim, mas eu olho para eles e são todos legais. E é verdade. É verdade, acertei. Aqueles que me deram a mão e sentaram comigo na sala ao lado, eu tive a oportunidade de dizer para vocês o seguinte, eles são fantásticos, são inteligências raras e que com certeza vão trazer para este talk show, para esse podcast, pessoas que vão adicionar muito para você. É o tipo do podcast onde você tem que pôr no seu favorito, acionar que quer receber mensagens direto das mídias sociais deles, porque eu tenho certeza absoluta que além deles fazerem muito bem o trabalho deles, eles vão trazer conteúdo bom pra caramba. Fora a instalação de podcast deles, é state of the art, lá em cima, impressiona qualquer CEO de tecnologia de qualquer lugar do mundo. É muito bom. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Futurum Talks. Esse é um projeto aqui da Futurum Capital, para você que gosta de tecnologia, inovação e, obviamente, negócios. Eu só queria deixar um recado bem simpático para vocês. Estamos em multiplataformas, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Então, se você não segue, @Futurum Capital e no YouTube está aqui o nome, @Futurum Talks. Para me acompanhar nessa jornada, uma pessoa que eu tenho grande apreço, admiração e sempre é um prazer. Toda quinta-feira ele está aqui comigo, Tio Rico. Que prazer. Toda quinta-feira é um prazer enorme. A gente tem conversado com muitas pessoas de várias frentes de negócios. Então acho que é muito legal a turma nichada, querendo crescer, ganhar dinheiro, criar um impacto no mundo, ouvir a gente conversar. E o nosso convidado hoje é um cara que tem negócio na veia há muitos anos. Verdade. A voz dele é famosa, a cara dele é mais famosa ainda e estou feliz de estar aqui. Vamos embora. Esse nosso convidado é um monstro e vou apresentar ele, mas eu tenho várias histórias, a gente vai aprender muito. E uma história pessoal que eu vou aqui desabafar e relatar para vocês. Obviamente que quando a gente fala da publicidade, da propaganda brasileira, na década de 80, esse cara que desbravou tudo isso, revolucionário, né? Sempre na maneira de fazer os comerciais, no dom que ele tem da oratória, da eloquência. Nós temos aqui um homem que é libanês, eu posso falar que o nome dele é Luiz Antônio Curi, o grande Galeb. Que prazer, Galeb. Pô, prazer é meu, Zuckerman. Muito Cara, bom, tio. Tá bom? Obrigado, demais, hein? cara. Tô adorando estar aqui. É um prazer te receber aqui, é um prazer. Muito obrigado pelos elogios. Imagina, Adorei. você é uma referência para mim na comunicação, tio, e por isso que eu tava fazendo essa introdução, contar uma história rápida de bastidor. Na minha pequena adolescência, com a querida dona Vera Zuckerman Gender, minha mãe, me levava no shopping para passear. E eu achava bem insuportável até, porque ela experimentava várias roupas, demorava demais. Sim. Mas um belo dia, num shopping, acho que era no West Plaza, né? Bem provável. Tá? Eu vi uma equipe do Shop Tour gravando. E eu fiquei impactado, que eu falei, nossa, que legal as câmeras. Era uma mulher que estava fazendo, uma loira, não recordo o nome, até peço desculpa. Mas eu fiquei impressionado com a capacidade dela de comunicação, que é a raiz, né, do projeto que você iniciou. Então, assim, o despertar da comunicação, eu quero até te agradecer nesse episódio que a gente está tendo a oportunidade de entrevistar. Você faz parte, Galeb. Pô, muito obrigado, cara. Nossa, me deu até um frio na barriga agora. É, cara. Nossa, e você é bom pra caramba, então eu tô feliz mais ainda. Pô, obrigado, cara. Eu gosto muito de você na TV. Que legal. E a gente admira demais sua história, mas a gente vai ficar um pouco do que você já fez também, que é um pouco a Mauri Júnior, de homenagear muitas pessoas no começo da entrevista. Mas essa foi uma das primeiras capacidades deste homem com essa face conhecida, que é o Galeb, porque foi uma coisa despretensiosa, né? Antes de toda essa jornada que a gente tá falando aí, do varejo comercial que você fez na televisão, você começou a entrevistar as pessoas. Sim. Foi num susto? Foi mais ou menos assim. Eu queria fazer o Shop Tour. Certo. E o canal que eu comecei, chamado TV Gazeta, a diretoria achava que não, que ninguém ia ficar assistindo um programa só de comerciais.
Então eles me forçavam a fazer alguma coisa para distrair a venda. Então eu entrevistava o dono da loja e depois ia para a loja. Certo. Entrevistava o dono da fábrica e depois ia para a fábrica. Era uma espécie de social disfarçado de comercial. Tá. Mas durou pouco tempo, porque rapidinho eu fui para a Record e comecei a fazer lá o que eu queria fazer mesmo, que era vender. Boa. Pô, todo mundo quer vender, ninguém quer nada além de vender. É isso. Faturamento. Dinheiro, em primeiro lugar. Em segundo lugar vem o dinheiro. Lógico, mas através do conteúdo que você sempre fez super bem, né? Ele é um vendedor, e você sempre fala isso pra mim, né, tio? Até me dá tapa na cara. Fala, cara, você tem que aprender a ser vendedor, né, tio? Sim. Na verdade, no final do dia, o Galeb sabe mais do que ninguém que todo mundo vende o tempo inteiro, e não é só produto. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai fazer qualquer tipo de serviço, você está vendendo você mesmo. Sim. Então, eu trabalho no mercado financeiro há décadas, e quando eu entrevisto alguém, o cara está se vendendo. E muitas vezes eu vejo que o cara é tecnicamente bom, mas não sabe se vender. A comunicação é ruim. Perfeito. E dependendo do business que você coloca esse cara, não é o ideal. Uhum. Então, no final do dia, a comunicação é fundamental. Tudo. Tava falando agora na sala ao lado, a gente tava batendo papo, que, pô, médico precisa ser vendedor? Precisa. Uhum. Eu dei uma comparação, você vai um cara, tá com um problema no coração, chega lá no primeiro médico, ele fala, meu, tá tudo entupido aí. Aí fala, jura? Puta, vamos ter que fazer aí uma cirurgia gigante, vai ser umas 9, 10 horas de cirurgia, o risco é alto, o que você andou comendo, meu? Você tá louco? Né? Uhum. Aí ele muda de médico, ele tomou um susto, né? Vai no outro, fala, ei, tudo bem, como é que tá? E aí, como é que eu tô, doutor? Né, você tá mais ou menos, mas vai ficar ótimo. Boa. Mas como é que eu tô? É verdade. Cara, o que você tem aí é o que 90% dos caras da tua idade acabam arrumando, um Lógico. entupimentozinho aqui e ali, mas nós vamos tentar tratar isso com stent, se não der certo nós vamos fazer. Não vai abrir meu peito. Calma, vamos deixar acontecer primeiro. Mas se é um caso tão fácil, mas tão fácil, que depois que acabar eu quero uma entrevista sua para você me dizer como é que você subia a escada antes, como é que você sobe agora. Incrível. Imagina como é que vai ser o sexo para você. Aí o cara já começa a sonhar, né? Ou seja, você precisa confiar na pessoa que você vai comprar. O cara tem que ser um bom vendedor para ele transferir tudo aquilo que ele estudou, aprendeu, caramba e tal, de maneira suave pro cara, não dando um choque nele, né? Boa. É isso. Não, e se a gente for um pouco mais além, a maneira como as pessoas se vestem, Uhum. se cuidam no dia a dia. Sim. Eu vou te falar, Galeb, às vezes eu vou num médico que me indicam, e quando o cara é muito vaidoso, eu não costumo não gostar. Esse cara tá me atendendo, porra, para desfile de moto, para cuidar do coração. Você tem razão. Eu também não ficaria. Porra, então eu gosto de um cara leve, simples e direto ao ponto. Exatamente. Você não vê Exatamente. elegância Agora- que você tá vendo. Diga lá, tio. Pode ir. Não, eu queria saber, o Galeb, bom, este cara não tem uma porrada de história para contar, mas eu queria saber do início, onde foi essa inspiração? Né? Ele Sim. comentou que foi inspirado pela TV nos Estados Unidos Sim. e tentou trazer um formato para o Brasil que poderia adicionar um gingado mais brasileiro. Né? Aquele gingado que só o brasileiro entende. Foi isso aí. Como é que você adaptou isso ao mercado local? Eu estava nos Estados Unidos, como todo. Eu acho assim: o cara que não tem nada a perder, tem uma boa inteligência e é um cara que tem vontade, ele está na frente do cara que tem alguma coisa para perder. Por quê? É verdade. Não Faz tem nada a sentido. perder, eu vou para frente, quero que se dane. Eu estava nessa situação, tá duro, juntei uma grana aí, fui passar o Réveillon em Lauderdale. E eu falei, mas eu não sei como é que eu vou pagar a passagem, mas eu vou. Né? Cheguei lá, eu fiquei assistindo aquele QVC, aquele canal famoso americano que hoje está em declínio. Lá o tempinho. Hoje está em declínio, porque a televisão está em declínio e eles não souberam se digitalizar com maneira competente. Enfim, eu olhei o QVC e falei, putz, isso tem tudo a ver, um canal 24 horas vendendo, mas não desse jeito. Quando chegar no Brasil, eu vou evoluir uma maneira. E aí eu fiz um pilotinho e tentava convencer parceiros de investir na minha ideia, que é fazer um programa de 1 hora por semana em lojas, e dando para as lojas um espaço de televisão que até então era impraticável. Ou seja, eu sou loja dos Jardins, quero fazer um comercial e pôr numa rede de televisão. Era impossível. Só a produção do comercial inviabilizava. Era caríssimo. Então eu desenvolvi uma técnica de fazer tudo igual. Não tinha logo do cara, não tinha nada. Eu entrava, gravava, não tinha insert, era fazer da coisa mais crua, orgânica. E deixando os defeitos aparecerem, a iluminação ruim, o caramba e tal, para ser o mais autêntico possível. Legal. E fiz uma primeira loja de um amigo que topou, hoje é meu grande amigo, o nome dele é Sérgio Cardia Ramos,
Ele tinha uma loja chamada Esfera de roupa masculina e ele estava quebrado. Ele quebrado e eu tentando não quebrar, e eu cheguei para ele me deu um cheque sem fundo e falou, não tem fundo. Eu falei, eu vou alugar a câmera com o seu cheque, eu não tinha câmera. Aí ele falou assim, avisa o cara, que se não der resultado... Não deposita, pelo amor de Deus. Aí eu fui alugar a câmera de um cara muito bacana, que eu tenho um tremendo carinho por ele, o Fernando Sampaio, que inclusive trabalhou na PAN. Conheço muito. Maravilhoso. E aí, o Fernando deu risada quando eu falei que não ia ter fundo, ele falou, tá bom, vai. Eu topo o risco com você. E aí eu fiz o comercial com a câmera do Fernando. E aí na segunda-feira que o Sérgio foi abrir a loja, ele estava numa maré tão ruim que ele viu aquele monte de gente na porta. Era um monte mesmo, assim, centenas de pessoas esperando ele abrir. 10 horas da manhã. Ele olhou e falou, puta, pegou fogo na minha loja. Ele falou... Não acreditou, falou, que tem tanta gente aqui? Exatamente. Não tinha nem vendedor para atender os caras. Não tinha nada, Caramba. ele que abria. Aí ele foi chegando perto, não viu nada queimado, ele falou, será que é assalto? Aí uma senhora que estava lá falou assim para ele, escuta, você não vai abrir a loja? Aí ele entendeu que todo aquele povo que estava lá estava esperando ele para pegar as ofertas. Ele pediu desculpa e falou, eu tô sem a chave, tô esperando o gerente. Era mentira, ele estava com a chave e ficou com medo. Foi na floricultura ao lado, chamou a mulher, o pai, o tio, o sogro, todo mundo. Quando todos chegaram, ele abriu 8 da noite e ainda tinha fila. Caramba. E aí começou o Shop Tour, porque tinha 6 lojas na semana seguinte, tinha 10 na outra, 12, 15. Aí bombou, era a fila nos Jardins inteiro. Que coisa espetacular, cara. A gente tá falando isso do quê? Década de 80? Quando foi que você Começou em fez? 87 e, olha, era uma coisa muito gostosa de fazer, porque eu entrava nas lojas já falando pro cara, falei, amigo, se você não vender essa coisa hoje por 100, você vai vender no ano que vem por 90. O mercado tá parado. Lógico. Né? Aí o cara, você acha mesmo? Eu acho. Mas eu não posso abaixar para 90. Eu falei, tá bom, então vamos vender agora, então, por 100. Chegava na hora lá, 100 pau. Você não tem medo de não vender por 100? O cara falou assim, não, vai vender. Eu acho que não vai. Então faz 90 logo, ele falava, né? Aí eu ia negociando na hora e todo mundo falava, você combina com o lojista, né? Eu falei, não combino nada, pô. Eu espremo o cara pra caramba. Porque você faz o papel do cara que realmente tá comprando, O né? consumidor. Exato, então é isso, e com essa informalidade, que isso que é a Sim. coisa mais legal da história. Pô, o cara lotar uma loja, bicho, mas tem uma coisa também que você é vendedor, além da comunicação, né, que é teu dom, você tem muita noção, assim, do varejo, eu digo de markup, de entender o que o cara tem na loja. Sim. E saber o que o cara tem de estoque. Não é uma coisa simples, assim. Da Não. onde que veio a sua linha de raciocínio mais matemática, assim, do business mesmo? Olha, você, de tanto fazer, você fica muito bom. Boa. Você sabe o preço do metro quadrado do tecido, o sapato na origem, o cinto, o carro, você sabe a margem de lucro, aí você negocia em cima da margem. Eu não vou querer deixar o cara sem margem, Lógico. mas eu quero deixar o cara vendendo. Então eu ensinei para o mercado o que é compra coletiva. Fila na porta é compra coletiva. Boa. Eles não costumavam, eles vendiam hoje outra manhã, tá? Aí vendia 1000 num dia só. Muito legal. Aí ele falou, Você dá... ganha no markup no volume, né? Exatamente. Muito bom. Exatamente. E tem um negócio, né, tio, que você olha pra cara aqui do Galeb, assim, essa elegância, não sei só a camisa Fascínios, que é um clássico O também. Fascínios é um cara histórico. Não é? Camisa Fascínios, O vários Jurandir. botões, eu lembro das camisas Fascínios. Vendeu muito. Muito. Mas o ponto que a gente fala é o seguinte, cara, você vai lá pra ser o cara que é vendedor, você teve uma transição também na televisão que a tua cara de pau, no bom sentido, te abriu várias portas. Pra sair da Gazeta, essa história eu acho fantástica, como você foi parar na Record, cara? Olha, a história da Record é o seguinte, eu tinha um sonho de sair da Gazeta para Record, mas ninguém me recebia lá. Eu tenho uma amiga, minha amigona até hoje, chama Adelita Scarpa, que ela era amiga. Um dia eu trocando ideia com ela, eu falei, Adelita, eu preciso de alguém que me apresente na Record. Ela falou, pô, meu pai é amigo do dono da Record. Olá. Pai, amigo mesmo? Pô, domingo eles vão almoçar junto na fazenda em Rio Claro. Olá. Pô, você me ajudaria? Lógico. Segunda-feira eu tava na Record. Meu Deus do céu. Falando com quem tinha... E o cheque tava... A família Carvalho, acredito eu, né? Machado de Carvalho, exatamente. Grande, né? É. Então, toda a história da... E aí eles colocaram uma alma maravilhosa chamada Evandir Kutait para me atender, mas o Evandir não queria assinar o contrato comigo porque eu não tinha crédito. Eu era um Durango Kid. Aí um dia eu indo lá, pela 10ª reunião já para assinar o contrato, eu dei uma porrada na Rubem Berta, que era lá perto do aeroporto, né? E aí eu cheguei na reunião atrasado, nervoso, o carro não era meu, era emprestado.
Aí o Ivandir virou e falou, e aí, galera, e aí o caramba, pô, ó meu carro, como é que tá? Caramba, eu venho aqui 10 vezes, você não assina essa merda. E pai. Ele falou, calma, meu, assinou, me deu. Calma, você se acalma aí. Na pressão. Assinou. Mas a gente, tio, é muito interessante entender qual que é o business que a gente tava falando disso na televisão 90, 80. Porque assim, cara, ou você compra um espaço comercial ou você patrocina ele. A tua sacada foi comprar o espaço comercial e você pegar o dinheiro, né, dessas lojas do varejo para se pagar. Mas como que era o business? Tenta explicar pra gente. O Ivandir assinou o contrato e falou, galera, se for pedir um favor, empenhe meu nome lá no financeiro. Paga direitinho no prazo? Putz, eu ralei para pagar, mas 5 dias antes eu paguei um monte de chequinho. Certo. Então eu vendia para a loja o seguinte, no começo, falei, olha, você paga X, é igual fazer calça jeans, você compra rolo de índigo, beleza, corta, 5 pockets, põe uma grife e vende no varejo. O meu horário era a mesma coisa, eu comprava 1 hora, dividia em 30 espaços, de 1 minuto e 50, e vendia picadinho, produzido, já tudo incluído, produção, veiculação, tudo. E assim foi, vendi 3, 10, 20, aí faltava horário, eu comprei mais horário. Muito até bom. Que eu cheguei a ter 6 horas por dia na Record. 6 horas, cara. 6 horas. 6 horas. E o cara começou na madrugada, tio, começava 1 da manhã, né? Tem um ponto legal, Galeb, que hoje em dia, no começo do Instagram, né, muito depois dessa fase, tinha muita foto produzida. E hoje com o TikTok está cada vez mais autêntico, está mais natural, o dia a dia das pessoas. Então, quando você falou que na época você entrava na loja meio sem produção, eu acho que o brasileiro tem uma tendência a mais de querer saber como é que é a coisa natural, in natura. Talvez isso na época tenha te ajudado a mostrar a realidade para o consumidor. Sim. Como era de fato o produto, a loja, etc. Sim, e tal. Sim, verdade. E aí eu queria ver com você, porra, quais eram as... Você enxergava que tinha um potencial nos anos 80, 90... Mas você passou por muita coisa, eu queria saber, teve algum preconceito, alguma piada no meio do caminho? O que você enfrentou para apresentar a tua proposta para as produtoras na época? Como é que isso se amadureceu? Olha, ninguém acreditava que alguém ia ficar vendo 1 hora só de comerciais. Era uma delícia ver, porra. Era gostoso. Você tinha um astral único. Era gostoso, porque a gente jogava as coisas no chão. Por exemplo, eu fui gravar numa loja, inclusive está no YouTube, eu tenho mais de 130 mil vídeos no YouTube no canal do Shop Tour, que era uma loja chamada Lojas Glória. Certo. O Pedro era o dono e ele quis gravar comigo. Era um homem muito simples. 50 lojas, ele vendia, por exemplo, eu não lembro, um copo. Sim. Tava vendendo, era barato demais. Eu falei, Pedro, barato, vai. Ele falou, é tanto, é mais barato. Ele foi abaixando o preço. Eu falei, meu, isso aqui é muito barato. Peguei o copo e joguei. E quebrou o copo no chão, fez um esporro danado, né? E o Pedro olha o copo voando assim, né? E aí ele não gostou, lógico. Ele olhou, eu tô jogando a mercadoria dele, quebrando, né? Na semana seguinte eu fui lá. Ele era uma baixela de cristal lá, de prata. Certo. Não, de vidro. Né? Perfeito. Joga uma no chão pra quebrar, porque eu vendi todos os copos, não ficou nenhum. Incrível. Ele queria que eu quebrasse. É que nem casamento judaico. Faz o Mazel Tov. Foi legal pra caramba. Cara, assim, é muito louco você contando a história, assim, porque a despretensão, ela chega em lugares inimagináveis. Mas o tio tocou num ponto, né, que eu sei que você também é entusiasta sobre isso, a gente vai chegar a aprofundar sobre tecnologia, mas... A rede social, o Instagram, o TikTok, a venda a gente vê hoje, né? Influenciador assim, vendendo milhões. Sim. Você é um cara que fica com muito esperto com o que está acontecendo, com tendência em rede social. Sim. Você tem business relacionado ao TikTok, alguma coisa que você viu lá e você falou, puta, isso é legal, pode virar um business, cara? Não, eu assisto muito mídia social, principalmente TikTok, e vejo bastante o Instagram. E eu acho que a televisão, diante dessas duas plataformas, e mais o YouTube, o Instagram, a televisão condenou, tá? As que sobrevivem, ou sobrevivem com o dinheiro do governo, ou com o dinheiro de igreja. Né? Você pega o line-up de televisão hoje, é só igreja. Verdade. Igreja. Eu nunca vi um país tão religioso quanto o Brasil. Né? Mas não é um fenômeno brasileiro. Nos Estados Unidos também, na madrugada, se bem que a televisão lá tem uma pegada mais gostosa, né? Sim, mas lá não dá pra comparar porque são mega produção, tem muito dinheiro, streaming, daí é outra coisa, mas sim. Mas, por exemplo, os reis do negócio são Instagram e TikTok. Amazon, Mercado Livre, todos são
monstros. E aí, por causa dessa análise toda que eu vejo de televisão, de marketplace, TikTok e Kawaii, que eu não posso esquecer, que está crescendo, e Reels, o Instagram e tal, eu desenvolvi um novo Shop Tour. Olá. Que é uma mídia social, comercial. É idêntico a qualquer plataforma de vídeo, a gente desenvolveu nós mesmos, só que só serve para vender. Legal. Você entra, tá bom, cria um perfil e vende as suas coisas. Eu não tenho como objetivo a loja. Eu não quero CNPJ, eu quero CPF. Perfeito. Eu quero que as pessoas tenham um espaço para elas venderem qualquer coisa. Tá. Tudo com muita seriedade, onde eu pego um depoimento da pessoa, por exemplo, Daniel Zuckerman, eu sou o Daniel Zuckerman, tudo que for vendido nesse meu perfil aqui, eu sou responsável. E tem um share pro cara. Eu guardo isso e aí você vende o que você quiser lá. Legal. E sabendo que você é responsável por aquilo que você está vendendo. Pode convocar a sua mãe, parentes, para validar o que você quiser. Olha, isso que o meu filho está vendendo, essa bicicleta aí, é legal, tá nova assim, pode comprar, entendeu? Boa. Eu fiz uma coisa pro povão, pro povo, vender o que quiser. Desde rico, milionário, pobre, não importa. Pode ir lá, faz o cadastro e Como vende. é que chama? Shop Tour. Shop Tour. É um aplicativo. Então você baixa o aplicativo, você pode ter sua loja que é online. Então. Não está no ar ainda, vai lançar em novembro. Olha que legal, hein? O cara já visionário pra cacete. Teve um aplicativo parecido chamado OnlyFans, só que ele não vende outras coisas. E deu muito certo, viu? A mercadoria é boa também. Mas o OnlyFans, na verdade, pela linha de raciocínio também, eles querem mudar não ser só o conteúdo, né, adulto, erótico, para ser uma coisa que o cara tem uma loja própria também. Também tá indo para cursos ou para um outro tipo de conteúdo. No final, o que a gente vê é nicho e tem engajamento com uma comunidade. Isso é muito importante você falar para a pessoa certa. Você sempre conseguiu passar essa informação para o cara que você estava vendendo. Sim, verdade. Para quem que você está falando, né? É popular? Essa sempre foi uma sacada sua de entender quem que é o público que vai consumir, cara? Olha, eu sempre me preocupo com aquilo que eu estou falando, para quem eu estou falando. Por exemplo, eu treinava os meus apresentadores, chegou um momento que eu tinha 21 apresentadores. Então eu treinava eles assim, eu mandava os 21 gravar a mesma loja sem saber, desculpa. Todos iam na mesma loja sem saber que estavam indo na mesma loja. E aí eu mostrava para eles, e eu ia inclusive, eu mostrava para eles como eles estavam fazendo a coisa no automático. Certo. Então eu escolhi uma loja de computador, que era PC na época, e a configuração era padrão, Pentium não sei o que, aquelas coisas. O discurso era absolutamente idêntico. Ninguém mudava o discurso. Era produto-preço. E não tinha nenhum apelo. Eu já cheguei lá e fiz do meu jeito, né? O meu jeito era aqui. Eu falei, olha, tô na loja X, nós vamos vender computador. Antes de vender o computador, eu quero falar uma coisa pra você. Seu filho já pediu um computador para você pôr em casa? As escolas estão pedindo. Você vai criar um filho igual a 20 anos atrás ou igual hoje precisa ser educado? Ele precisa de computador. Muito bom. Você não usa. Você não sabe nem o que é e-mail, mas o seu filho já sabe. Muito bom. Então pensa no investimento na educação do seu filho. Agora eu vou vender o computador. Pronto. Aí quando eu apresentei todos os vídeos para eles ao mesmo tempo num auditório, eles falaram, porra, mas isso é você. Aí eu falei, escuta, sou eu. Eu quero que vocês fiquem como eu. Que vocês descubram um valor naquilo que você está vendendo diferente do preço baixo. Muito bom. É isso que eu ensinava a eles. Que o fator emocional, ele é, cara, vale essencial, tudo. Né, cara? Vale pra tudo. Como vale a gente falou roupa, pro médico, pro que carro, você falou. Carro. Ô tio, Para investimento é exatamente isso. Você vai botar uma ação com uma velhinha de 90 anos, uma ação que vai dar retorno em 5, 10 anos, é a mesma coisa. E você estava falando de venda, bicho, eu acho que você já vendeu de tudo, né? Você já vendeu. Tava vendo esperma de cavalo. Vendi esperma de cavalo. Tava vendo aqui, puta, tênis, anestesia. Anestesia. Quais foram as coisas que você. Tudo você conseguiu vender, galera? A anestesia foi um desafio engraçado. Eu fui numa dental uma vez, que o cara me ligou, queria fazer um shop tour. Mas era uma dental, chamava certo. Dental Moura. E eu fiquei tão interessado que eu falei, eu vou lá conhecer esse cara, né? Cheguei lá e ele falou, ó, eu tô ferrado, eu comprei muito, eu preciso pagar não sei o que quarta-feira, eu tô com 20 mil ampolas de um anestésico chamado Citanest, que existe até hoje aí e tal. Cara, vou liquidar isso aí. Aí eu falei, então vamos liquidar isso aí. E eu não sabia o resultado, né? Então eu fiquei pensando, como é que eu vou juntar, só servia para dentista, né? Certo. Como é que eu vou juntar dentista? Então eu falei assim, olha gente, é o seguinte, todo mundo tem um dentista, ou tem na família, ou tem amigo, ou tem dentista. Boa. Eu vou mostrar uma coisa aqui que o seu dentista vai babar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 2 minutos para você ligar para o seu dentista, mesmo que você não tenha muita intimidade com ele, porque
Assim que ele ligar nesse canal aqui, ele vai te ligar de volta e falou, eu te devo muito. E aí eu pus um reloginho contando e fiquei batendo papo com o Moura, né? E aí, quando acabou os 2 minutos, eu liguei e falei, legal, você é dentista, alguém aí, maluco, ligou pra você e falou, liga aqui no canal X, no Shop Tour. Você não vai perder a viagem. E aí vendi. Peixe do Moura. Anestésico, cadeira, colete de chumbo, amalgamador, essas porra que tinha. Aí eu ligava pro Moura na segunda-feira e o Moura não atendia o telefone no domingo. No domingo. Que ele prometeu que ia abrir domingo. E ele não atendia o telefone. Falou, o danado do Moura não abriu. Aí eu fui lá, né, pra ver. Tinha uma baita fila na porta da loja dele. Aí eu fui entrando, né, e alguns falavam, pô, faz 45 minutos que eu tô aqui, fala pro seu amigo aí. Abrir a loja? Me atender, era fila. Ele não podia pôr mais do que 20 pessoas dentro da loja, né. Ele falou, vendi tudo, galera. Não tem mais nada pra vender. Aí na semana seguinte ele me ligou, ele falou, olha, eu comprei mais anestesia, vamos vender? Foi assim, é legal. Muito legal, né? É um case, vender anestesia, pô, na TV. Não, a forma como você cria, né, a linha de raciocínio da venda, ela é fantástica, porque ela tem uma coisa que vai pegar no coração da pessoa. Sim. E faz tudo sentido. Pô, quem não tem um dentista? E aí você coloca um roteiro maravilhoso. Eu vendi jato. Pois é, e o que foi mais desafiador na tua história de vender? Algum produto que ninguém queria comprar? Jato. Ele tá falando aqui, vendeu, pode vender pra você, jato. Vendi um avião jato. Vendi alguns aviões. Eu sou piloto, eu tinha avião, e aí eu queria fazer eu gostava de colocar helicópteros e aviões no ar, nunca ninguém pagou. Certo. Para conteúdo, porque as pessoas, eu me lembro que eu vi um piloto brasileiro de Fórmula 1 que teve uma carreira muito curta e virou empresário. Certo. Ele mostrando um helicóptero, eu não era piloto ainda, eu fiquei tão interessado, fiquei vidrado naquilo, que eu não conhecia um helicóptero por dentro, confortos e o caramba, né? Eu falei, nossa, isso é um baita conteúdo, né? Aí a primeira chance eu comprei, pude comprar tal, né? Eu falei, eu vou gravar aviões e helicópteros. Eu tava lá na TAM, que era representante da Cessna, e tava o representante da América do Sul, um tal de Larry, gente boa pra caramba, e o presidente da TAM Jatos Executivos, que era um outro cara lá. Falei, vamos vender um avião? Eles estavam lançando o Citation 10, que até hoje é o avião mais rápido do mundo. Ele anda a Mach 92, que é 92% da velocidade do som. E o Larry falou assim, você acha que alguém vai comprar avião por televisão? Né? Aí o cara que era parceiro dele brasileiro falou, deixa o Galeb fazer, o Galeb tem avião, ele sabe o que faz, né? Deixa o Galeb fazer. E aí o Larry, com uma má vontade do caramba, né? Tinha um Citation pequenininho e tinha um Citation 10 do lado assim, né? E aí eu falei, Larry, vamos lá, vamos vender Cessna. Ele falou, vamos vender Cessna, né? E aí começamos a falar dos predicados do avião, entramos no avião, sentamos, saímos. Ele se esqueceu que ele estava na televisão e que não ia vender porra nenhuma e fez o papel dele. Aí na saída eu falei assim, olha, quero dizer uma coisa para você. O Larry e eu sabemos que nenhum comprador de avião está aqui agora assistindo televisão para comprar avião. Mas eu sei que vocês ficaram interessados e é uma coisa curiosa ver um jato por dentro, ver o painel, caramba e tal. Mas o Larry concorda com o que eu vou te falar, porque eu ouvi isso dele, não era verdade, era mentira, eu inventei, tá? Mas o Larry disse que eles confiam tanto no Brasil, mas tanto no Brasil, que ele me deu a incumbência de falar com você, que está montando um negócio agora, saindo da faculdade, com aquele sonho gigante e tal. Não se preocupa, essa propaganda é para você para daqui 10 anos. Quando você tiver grana para comprar um Citation, você vai comprar um Citation 10 anos melhor. Certo ou não, Larry? Perfeitamente, ele falou. Vendeu 2 aviões. Vendeu um Citation 10 e um Citation, que era um avião na época de 2 milhões e 800, outro de 15 milhões de dólares. E eles não acreditavam. E a característica da compra foi assim, um alemão que não falava português estava assistindo o Shop Tour para treinar o português dele. Olha isso. Porque ele falava assim, se eu entender o que esses caras falam, eu falo português. Mas ele não entendeu nada, mas ia um avião que ele ficou apaixonado. Que incrível. E quando chegou no preço, 15 milhões e não sei quantos de dólar, ele estava comprando um Falcon de 30. Ligou pro gerente dele, que era o cara responsável por essa compra, e falou assim, eu quero aquele avião. Desistiu do Falcon e comprou o Citation 10. Que coisa, cara. O cara, se a gente atira no que vê, pega no que não vê. Não, óbvio, mas tudo tem uma técnica que você sempre executou ela e a gente consegue ver aqui. Então, mas o cara, sabe o que o cara falou? Eu quero comprar de uma empresa que sabe que vai estar aqui 10 anos.
para frente. Foi o discurso que carimbou, Foi né, o discurso que carimbou. Muito legal. Foi. Olha, tio, eu queria puxar você pra gente fazer a pergunta pro Galeb aqui, pra gente falar um pouco do varejo, porque infelizmente, né, não sem entrar em lado político aqui, a gente tá num momento ruim do varejo, né, Sim. cara? Puta, juros altos, o cara tomou dívida, não consegue pagar, a gente já vê também... Margem esmagada, a gente vê, puta, a linha branca sempre é um problema, né, você já me explicou muito bem como é que funciona esse processo. Eu queria que você puxasse um pouco aqui a história do varejo, aqui 80, 90 que ele começou, e o que você acha que está no varejo agora, para a gente fazer uma pergunta para o Galeb, ver se ele salva o nosso varejo brasileiro, que tá difícil, né? Eu sempre faço a seguinte pergunta, quando a gente aloca em ação de empresa, né? Quantas empresas do varejo sobreviveram 10, 20, 30, 50 anos? Se você vê uma construtora, existe. Uma Vale da vida, existe. Mineradora. Alguns setores eles não conseguem sobreviver por conta da dinâmica, por conta do público, B, C, D. Então, você pegar aérea, sempre no meio do caminho tropeça, porque o cara está degringolado com câmbio, degringolado com preço de petróleo, e varejo é um pouco desse sentido também. Então, a gente tem visto que, mais do que nunca hoje, você vê Magalu, você vê Casas Bahia, você vê uma porrada de empresas, livrarias que estão começando a sofrer bastante com o juro alto. Não só no Brasil, mas no mercado norte-americano também. Qual que é a tua visão de transformação dos anos 80, 90, 2000 e 2020, em termos de varejo? Você que é um cara que tem um cheiro bom para isso. Nossa, tio, falando, não tenho resposta para isso. E para mim é... E com os olhos para baixo ele tá. Eu não tenho resposta para isso. Eu só sei que eu sou um camaleão, eu sou adaptável. Eu acho que se existe um segredo, é as empresas serem tão camaleões quanto eu penso que eu sou. Ou seja, a adaptação tem que ser muito rápida, porque senão você perde o timing da adaptação. Então, na página do ShopTour, shoptour.com.br, tem uma espécie de lápide que é da gente se despedindo do público. E eu explico lá, enquanto eu tentava me digitalizar de televisão para a internet, nasceram novas inteligências para a internet. YouTube, Amazon, e eu pensando no que eu ia fazer. Então, o que aconteceu? Eu perdi o timing. Apesar da vontade enorme que eu tinha de me adaptar, e eu me adaptei. Porém, eu tinha na época um CEO que tinha uma visão muito turva do futuro, e ele insistia que tudo aquilo era perda de tempo. E eu cegamente segui o conselho dele, abandonei tudo e tive que fechar no final. Eu fechei, não porque eu quis fechar, porque eu antecipei o fechamento de uma empresa que eu sabia que ia morrer. É igual um cara que para de lutar no boxe, porque ele sabe que dali para frente ele vai apanhar. Ele prefere sair campeão. Muito bom. É mais ou sair menos no isso. auge, então, sair nas palmas. Saber sair também é uma estratégia boa. Lógico, porque tem uma hora que, você não aguenta e você vai só entrando no buraco. Senão você sai descapitalizado. Você não pode retomar. Mas essa linha de raciocínio que você está falando, o varejo brasileiro também, ele fez uma aposta também um pouco errada, né? Porque quando vê o Amazon, esses AliExpress, essas plataformas chinesas, as grandes aqui, eu tô falando antes da pandemia, não tinham medo dos caras, falaram, não, a gente está resolvido. Você acha que teve um pouco dessa linha de raciocínio de falar, não acreditar que o negócio poderia tomar esse tamanho? Eu acho, não é nem que ele não acreditou, eu acho até que ele acreditou que os caras iam ficar grandes, mas eles acreditaram muito no taco deles, que eles eram, falam, não vou falar uma coisa chula, mas eles acham que eles eram a última bolacha do saquinho, entendeu? Do pacote, não, porque pode falar coisa chula aqui. Quando você... galáxias, quando você tá por cima, eu brinco sempre que eu falo assim, ó, o problema do tombo, do Seachão, é que ele cai de uma altura muito alta. Então, ele nem percebe o tombo, ele, de repente, passou e caiu. Então, e muitos vão fechar o ano que vem, eu acho. Eu não digo falir, mas eles vão ter que ser vendidos por dinheiro de pinga. Certo. Exatamente. Não tem outra saída, né? Infelizmente. E olha, eu vou falar, eu conheço algumas dessas estruturas de varejo, que o tio Rico mencionou inteligentemente aí, eles têm gente de marketing lá muito bons. O problema é que o dono não ouve. Tem essa também. Não. E, cara, só pra você ter aquilo que a gente sempre fala, se o cara não tiver umbigo no balcão, às vezes Galeb, eu tenho vários amigos árabes, judeus, armênios, no centro de São Paulo, que vieram do ramo de têxtil, ramo de...
E eu tenho alguns amigos de 80 e poucos anos que o cara acorda e vai lá na loja, sentir o cheiro do cliente. E quando esse cara perde esse jogo e começa a ficar cada vez mais distante, ele não se renova. Claro que não é culpa só desse cara, né? Porque a malha tributária brasileira também é um manicômio. Puta. Isso é um negócio que mata qualquer um. Mata. Se você estiver imerso no dia a dia da tua loja, lá no chão de fábrica, você fica meio isolado. E aí você se perde. É um grande problema. Sabe uma coisa que eu falo muito? Assim, ó, tem lojas que tem um cadastro assim, de milhões de clientes. Ok, não dá para você conseguir conhecer todos os seus clientes. Mas a inteligência, não vou chamar de inteligência artificial, mas posso até chamá-la. A inteligência de dados hoje permite que você tenha uma radiografia tão interessante daquele seu comprador e que você possa causar um estreitamento entre você e ele, coisa que, por exemplo, o Rolim Natan fazia muito bem. Muito bem, o tapete vermelho, ele ficava na porta da loja cumprimentando. A experiência do cara tá lá. Né? Ele marcava um lugar no assento para sentar do lado de uma pessoa-chave para ele fazer a perna São Paulo-Brasília com o cara. Fale com o presidente. Eu vendi um barco pro Rolim assim. Fale com o presidente. Eu escrevi assim, ó, vendo um barco assim. Mandou no e-mail. Mas não, atrás do banco da frente tinha um papel, num envelope. Que loucura. E aí eu pus e falei, ele não vai ver essa porra. Passou uma semana, toca o telefone, alguém queria ver o barco lá em Angra. Aí chega um helicóptero branco, Augusta, eu falei, porra, o Rolim, cacete, ele veio ver o barco. Que coisa. Quer dizer, ele ficava em cima, então eu fico pensando, tem Via Varejo, Magazine Luiza, o cara e tal, a gente vê. Inclusive esses caras quando vão pra mídia falam besteira pra caramba, tu assume um partido político, assume posição que não tem que assumir. O cara que é varejista, ele não pode falar que ele é a favor de A, B e C. Tem que vender pra todo mundo. Ele é a favor do consumidor. Então, ao invés de chamar a gente de burro, né, ele podia estar presente na loja, ele mesmo fazer a venda. Lógico. Ele vai ganhar a mídia espontânea. É uma forma de você humanizar. Existia um cara chamado Francesco De Marchi, que ele era presidente do Carrefour logo que chegou no Brasil. Certo. O Francesco De Marchi era um cara que ficava com o umbigo no balcão, como o tio falou. E um dia ele viu uma mulher com o pneu furado no estacionamento e ninguém ajudava. Ele foi lá e trocou o pneu dela. E ainda deu uma garrafa de vinho de presente para ela, pediu desculpa, porque eles não limparam o estacionamento dele. Esse cara, tudo de bom, ganhou uma mídia absurda naquela época. É isso que tem que fazer, tem que estar lá dentro do business, dentro, participando. A Cris recentemente deu uma entrevista aqui, a Junqueira, lá no Nubank. Ela que respondia o negócio lá do atendimento, ela estava grávida, ela atendia o telefone dos primeiros clientes. O cara vive aquilo. E você citou uma coisa que você tem agora um aplicativo, e a gente gosta muito aqui de falar sobre isso, de inteligência artificial, é de mapear o dado do cara, é recorrência. Cara, tá lá, você sabe o que o cara consome, a hora que ele comprou. É meu cliente. É teu cliente. Então você tem hoje diversas ferramentas que vão te auxiliar. O que você tá vendo de ferramentas? Tem um aplicativo. O que você fala? Puta, isso aqui, eu gosto pra caramba, eu quero aplicar. Eu gosto de todo tipo de ferramenta que estreita o meu consumidor ou audiência comigo. Eu gosto de fazer, por exemplo, no meu aplicativo ShopTour, eu vou fazer vídeos, cada 10 passadas que você der de vídeo, imagine que você está num Instagram ou num TikTok, tá passando vídeo, vai entrar eu em um vídeo falando o quê? Cara, vou dar umas dicas aqui de como você pode vender melhor o seu negócio. Você está vendendo um produto, olha, a luz tem que ser assim, a luz tem que ser assado. Põe sua mãe junto para falar, meu filho está falando a verdade. Porque é humanizar uma coisa que está ficando automática demais. Muito bom. Então, por exemplo, você compra mídia em qualquer aplicativo e coloca uma produção para vender. Certo. A produção, ela não vende tanto quanto você vende. Então, perca tempo. Olha, é briga de vida ou morte. Quem perder, faliu, certo? Então, vai para frente, você não vai morrer. Vai para frente, vai para fronte. Vai lá no balcão, eu vou falar um nome, vai, a Luiza, do Magazine Luiza, a Luiza Trajano, ao invés de ela assumir uma posição política, que na minha visão é errada, inclusive, assumir já é errado, né? Do jeito que ela assumiu, ainda é mais errado. Ela devia estar presente nas lojas dela, porque eu rendo homenagens a ela, porque ela é uma mulher de valor. E foi o que ela fez a vida inteira. Mas parou e largou para quem fazer? Quem é que faz no lugar dela? O bonequinho?
A Sim, Luísa, sim. a Magalu? Sim. Não, ela tem que dar a cara dela lá, ela é ótima. E eles chupinharam com toda elegância uma coisa tua do Shop Tour. O Fred, acho que é um cara de tecnologia. Ele é muito bom, filho dela. Muito bom. Muito bom. Que pegou os vendedores da Magalu no Facebook, Sim. criando vendedores com personalidade através do perfil do próprio cara na rede social. Você chegou a acompanhar isso daí? Sim. Você falou, cara, isso veio de algum lugar aqui, né? É válido, mas eu acho assim, a Luísa é uma entidade. Lógico, uma Pô, referência. Exato. Ela é a rainha da Inglaterra da Magalu, caramba. Ela é toda poderosa. Ela tinha que apertar a mão do cliente, mas ela tem que dar visibilidade. Ô, Luísa, não sei se está assistindo, eu mal te conheço, vi uma vez na vida de passagem, Muito queria boa. conhecer, porque você é uma baita numa referência. Então, eu queria ver você na loja e a mídia falando, olha a dona Luísa Trajano, com tudo que ela fez, ela ainda tem carinho pelo cliente. E não pedir para ele comprar, por favor, entendeu? É mais ou menos assim. Boa. Você sabe, Galeb, tem uma história engraçada. Um amigo meu, não vou mencionar nome, mas ele tem um shopping muito grande em Brasília. E no estacionamento, ele falou, porra, eu tô com um problema, que tá cheio de coqueiro aqui, eu queria cortar tudo para abrir mais vaga. Mas não me deixaram. Bom, aí passou alguns meses, ele me ligou e falou, puta, aconteceu um desastre. Caiu um pedaço do coqueiro em cima de um carro de uma mulher. E ela tá puta da vida. Aí eu falei, olha, faz o seguinte, liga pra ela, pede desculpa e tenta sentir o cheiro, assim, o que ela faz, de onde ela é. Aí ela fala, não, eu tava no shopping pra comprar umas mudas pra minha casa, que a gente tá reformando e o jardim tá muito seco. Falei, manda 5 mudas de coqueiro pra ela botar no jardim dela. A mulher ficou, coqueiro custa caro, aqueles coqueiros. Opa, imperial. Sim, legal. A mulher saiu de lá e falou, porra, nunca me trataram tão bem. Aí trocou o vidro do carro dela, pagaram lá e ela ganhou 5 mudas de coqueiro de graça. É legal, é muito legal. Legal É de- muito legal essa história. Muito bom. Muito legal. Não, tudo é a sensibilidade, né? Que isso daí, nada de braçada. Quando a gente tava falando, né, das plataformas, do TikTok, e eu acho que você é um cara, assim, curioso pra cacete, tá nos Estados Unidos agora, morando, vai voltar, porque a mulher obrigou, obviamente, você contou nos bastidores, eu não sei se poderia falar. Que o Galeb, Mas você sabe, não, na verdade é o seguinte, ela não quer, ela quer ficar lá. ela quer? Eu que quero Você voltar. quer voltar. Eu quero A gente voltar. quer que você volte também. obrigado. Mas você é um cara que você tá, pô, nos Estados Unidos, não é, agora não é o caso, mas a gente tá falando da década de 90, pô, você vê coisa 10 anos pra frente. No Japão é a mesma coisa com tecnologia, que também, hoje com a internet, você consegue ter acesso às coisas. O que você tá com business, assim, que você falou? Porque eu vi alguma coisa que você falou, cara, eu vi no TikTok e eu vou tentar meio que mapear coisas pra virarem business o tempo inteiro. Isso os caras estão vendendo negócio que tá enferrujando... Laser. Laser. Não é um negócio de laser. Eu fiz, então. Eu criei uma espécie de... Como é que eu vou te falar? Eu não queria que ninguém soubesse que eu estou reeditando o Shop Tour e vou fazer o Shop Tour deste jeito. Então, eu fiz a Laser King, que é uma empresa de mentira Perfeito. que tira ferrugem com laser. Tira mesmo. Tá. Mas eu não queria fazer. Eu queria só desfocar para as pessoas falarem, "Ih, o Galeb desistiu." Tá com outro business. Outro business, para poder fazer surpresa com o novo Shop Tour. Porque o Brasil, Estados Unidos, todo mundo gosta muito de imitar boas ideias. Tá E certo. a ideia que eu tive é fantástica, eu nem contei tudo aqui ainda. Você queria estar redondo pra ninguém... Tem muitos detalhes que eu conto depois nos bastidores para você do meu novo negócio, que é muito legal. Bacana. É muito legal. E... né, foi uma fumaça. É uma fumaça. Mas o que eu digo é o seguinte, cara, você conhecendo tanta gente, no final, né, que hoje o cara pode chamar aqui em startup que o cara é finder, você é um cara muito bom pra conectar pessoas e possibilidades de negócio. Isso é uma coisa que você atua, você ainda faz? Porque, cara, você conhece o dono da TAM, você tá lá com o cara do barco. Esse tipo de business é uma coisa que você faz na informalidade ou é uma coisa que você não mistura, galera? Não, eu não faço como business de jeito nenhum. Por exemplo, amigos meus me ligam, conhece fulano? Conheço. Você me conecta com ele? Conecto, eu não quero nem saber o tamanho do negócio, eu não vivo da comissão de negócio de ninguém. Certo. Do mesmo jeito que muita gente me ajudou, do jeito que eu ajudo os outros. Então é assim, uma mesma moeda, eu tenho essa obrigação. E a ética, porque o cara confia em você. E mesmo se eu não tenho, por exemplo, eu estou incumbido de uma missão agora para abrir uma porta que eu não conheço. Mas o cara fala, mas para você eles vão abrir, então eu vou. Sim. Eu abro a porta e falo, ó, tô abrindo para fulano por causa disso. E eu não quero nada em troca, eu quero o relacionamento. Lógico, lá na frente você vai colher com o teu business, Então, né? hoje, por exemplo, tem 3 coisas nos Estados Unidos que para mim estão falidas, né? Que é o ensino, Certo. o college, o nível universitário, a saúde,
porque está falida, e os seguros, porque ninguém aguenta pagar seguro americano. Faculdade americana, você pode pôr aí 7, 8 mil dólares por mês, não tem família americana que aguenta um budget desse, tem que pagar para morar, comer, o caramba. E a saúde, que você paga o melhor plano de saúde e ainda gasta muito dinheiro e é mal atendido. E é a saúde mais cara do mundo, e não está entre as 10 melhores. É a mais cara é o dobro da que vem em segundo. É caríssimo. Mesmo sendo lá no Monte Sião, como chama o hospital lá da Flórida? O que for, é muito caro. O que vale, por exemplo, no ensino americano é o networking. É o que o cara vai conhecer de gente importante, relevante, influente. Então, meus filhos fizeram faculdade nos Estados Unidos não para saber mais, eles não vão saber mais. Eles estão perto dos caras que mandam, das big techs. Um estuda com o filho do piloto de Fórmula 1, outro estuda com o filho do Messi, o outro estuda lá em cima com o filho de um cara que tem uma baita de uma empresa. É tudo gente que eles vão usar na vida deles. Então ética em primeiro lugar, lógico, né? Você tem que ter uma espécie de um carisma em cima de você para você poder se relacionar bem com as pessoas, né? Você tem que ter comportamento adequado e conhecimento. Você tem o celular do cara, o WhatsApp do cara, o cara sabe que você é legal, você morou com ele, jantou com ela, namorou com ela. Isso é muito importante. E hoje, você pode fazer isso no Brasil. Mas você tocou num assunto interessante, que a gente defende aqui, que é o educacional. E cara, se você tem uma ferramenta hoje, né? Como a gente está falando, de plataforma, de internet, o que você se interessa? Você é um cara que, no final das contas, você ensinou muita gente a vender. Você falou aqui. Vou continuar. Vai continuar. O que você vê no educacional que você fala, cara, isso daí que a gente pode mudar o país e vira também um business para o cara ter a liberdade dele? Como é que você enxerga então, isso? Assim, falando de educação, eu vejo que estão abrindo... sabe olhar aqui e fazer... O nível, né, de analfabetos no nosso país é uma coisa muito... E sem leitura também. Sem leitura, Então eu vejo pais radicais que no passado eu reprovava, eu não vou dar telefone para minha filha, eu vou fazer ela ler livros. Eu falava, meu telefone, ela vai ficar antissocial, caramba e tal. Tá certo. Você não precisa ter um telefone até 5, 6, 7 anos de idade. Depois, talvez, não sei, depende do tipo de família, mas precisa educar, precisa ler, o hábito de leitura, de pesquisa. Pode usar o seu computador para fazer leitura, não tem problema nenhum. Não é crime não pegar o papel, né? Mas tem que se aprofundar. Então alguém fala alguma coisa comigo, vamos debater amanhã, hoje eu dou uma estudada. Boa. Faz parte do negócio, né? Você vai falar de fotografia. Tem uma coisa, galera, tem uma coisa extremamente importante. Você vai hoje numa USP da vida, na medicina, você pergunta para o moleque, você estudou onde? Bandeirantes. Você estudou onde? Porto Seguro. Colégio de 8, 10 mil reais por mês. Sim. Faculdade pública. Sim. E, na verdade, tem que ser o contrário. Tem que ser a de graça, tem que ser para quem não tem condição de chegar lá. 100%, tio. 100%. Se você não tiver uma reforma para poder pegar toda essa grana e botar na educação básica para essa molecada conseguir chegar lá, sustentando uma educação, podendo ter acesso a esse tipo de educação, não só básica, mas depois graduação, pós-graduação, onde o governo dá, está totalmente distorcido. Você dá uma faculdade de graça boa para um cara que teve condição de pagar. 100% correto. Moleque completamente... E não é que ele não quer, muitas vezes não consegue. A educação básica é tão ruim, chega na sexta série, não sabe quanto é 5 mais 5, Então 100%. Tem que ter uma reforma. Tudo isso que nós estamos falando depende de reforma estrutural, não só tributária, administrativa, educacional. E para isso tem que bater de frente com o governo. Sim. É um grande problema. Mas, por exemplo, você falou coisas interessantes sobre os seus filhos, né? Sim. Você investiu na educação deles, falou, cara, meu filho tá lá, a gente vê que os Estados Unidos, sim, e eu não vou politizar, mas você pegar na Califórnia, Vale do Silício, onde tem as faculdades Stanford, né? Você vê, o que tem de indiano lá, programador. Sim. Qual que você acha que é um novo caminho pro cara escolher? Porque na tua época, teu papai, como chama seu querido pai? Alexandre. Alexandre, saudoso, tá vivo? Não. Um beijo onde quer que ele esteja. Boa. Eu imagino que ele falou, você vai ser advogado, vai ser médico, Sim. ele deve ter te aconselhado alguma coisa e deve ter lá onde Sim. está no orgulho máximo da sua pessoa. Que caminho que você vê pro cara hoje estudar? O cara vai ser o quê? O programador? A gente tá falando que tem um... O que você vê que você fala, cara, esse é um caminho bacana, que tem pra onde ir? Olha, se o cara não tem uma vocação para ser médico ou dentista, ou... Sabe aquele cara que fala, eu vou ser médico? Eu tenho um primo que nasceu pra... Vou ser médico. E ele repete todos os dias.
Se você não ama a medicina, não faça. Show. Vou fazer para ganhar dinheiro, vou ser dermatologista, cirurgião. Não faça. Esquece. Faz outra coisa. Então, eu acho o seguinte, desde jovem, a pessoa tem que ter acesso a tudo. O pai não pode falar para um filho ou para uma filha que não, isso não é para você. Certo. Ele tem que falar, você quer, vai. Se é teu amor, vai lá e vai em frente. Vai. Quantas crianças que eu conheci que não tinham recursos para fazer as coisas e chegaram. Por quê? Porque Pelo o amor. pai e a mãe estimulou. Tem que estimular. A solução política para o ensino é muito simples. Direciona direito. Na minha opinião, tem que fechar o MEC, reinventar tudo de um jeito correto e permitir, como o tio falou, a educação gratuita para quem não tem dinheiro, quem tem paga. Uhum. Ah, mas a gratuita é muito pior do que a paga. Hoje. Mas se a gente curar a doença educacional brasileira e der uma... No passado, a educação pública era melhor do que a privada no Brasil. De fato. Hoje não. Sim. Então, se nós voltarmos às raízes, a educação pública for a melhor, a mais investida, nenhuma iniciativa privada tem mais dinheiro que o governo. Vou dar um exemplo. Em Boca, onde eu moro, não tem clube. Como tem aqui Paineiras, São Paulo, Harmonia, Paulistano, Helvétia. Hebraica. Nenhum dinheiro de iniciativa privada pode fazer um parque melhor do que os públicos que a cidade faz com arrecadação e o dinheiro bem redirecionado. Certo. Então Os públicos. Os públicos. Tá. Então você vai jogar um futebol, você vai jogar em campo público, não tem privado. Você vai jogar beisebol, é público. Futebol americano é público. E lá é Durango com bilionário. Ninguém pergunta. Porque a gente está lá para usar o parque. O parque é fruto de imposto. Quando eu pago o imposto lá de alguma coisa, está escrito divididinho. O cara vai devolver. O que você paga, ele vai investir. Só de parque público esse ano eu paguei $3 mil. Mas você chega no parque, é um puta parque. Você fala, cara... Mas tem outro lance, né, também. Nos Estados Unidos é uma coisa cultural que o cara no esporte, né, tem essa relação do cara, investir pra caramba. O cara ganha uma bolsa de estudo por saber jogar bem futebol americano. Ganha. O cara investe, né? Muito... É meio invertido em relação a isso. Sim. Né? Não é só o cara... O Estado é muito mais presente. Né? Tem um amigo meu que está morando em Miami também. Ou Miami não. Na Flórida, eu não sei se é Orlando, perto de Orlando. E aí eles pegaram uma semana e vieram para o Brasil, em período escolar. Quando eles voltaram, bateu um oficial lá. Escuta, teus filhos faltaram 5 dias na escola, por quê? Ah, sim. Eles custam para o Estado tanto. Sim, Cadê? Aconteceu algum problema, algum crime, alguma coisa? É isso mesmo. Foram lá. Só que o oficial foi lá ver por que o moleque faltou 5 dias seguidos. É isso mesmo. Então bom. o Estado é muito presente lá. Sim, o Estado tem o dinheiro, vamos lá, o Estado brasileiro tem um dinheiro que a iniciativa privada nenhuma consegue competir. Se ele falar, eu vou investir corretamente, esquece. As escolas brasileiras serão as melhores do Brasil, as públicas. A privada vai ficar em segundo plano. Aí vai ser rico querendo que o filho estude na pública. Mas é um caminho, Pois é. pelo menos. E uma coisa engraçada que eu noto, o brasileiro tem uma capacidade de adaptação bizarra. Sim. O brasileiro, pode chamar de jeitinho o brasileiro, eu não sei, mas se você bota um moleque que tá afim de fazer, que é brasileiro, e dá educação, não segura ninguém. É indiano contra brasileiro. Agora, são poucos, né? Infelizmente. Muito bom. Diga lá. Galeb, passa tão rápido, tão agradável o papo com você, que eu vou pedir gentilmente, tio, para você fazer a última e a querida pergunta aqui, porque depois a gente tem uma comunidade, parecido com a sua filha, onde a nossa audiência faz vamos fazer algumas perguntas aqui mais íntimas. Sim. Vamos, pode? Lógico, imagina. Quem quiser, né? Não tem censura com você. Carca o pau. Boa. Ô tio, manda bala aí pra sua última pergunta aí que você quer fazer. Não. A gente conversou muito sobre a maneira de lidar com clientes no final do dia, e a sua filha, de vez em quando, ela fala, não, isso eu não posso falar, aquilo eu não posso falar. Sim. Como você enxerga o futuro em, não vamos falar 20 anos, mas em 5? Se essa mudança com inteligência artificial vai conseguir chegar em mais pessoas, isso acredito que vai, mas a qualidade do atendimento, se isso vai conseguir se manter, ou você acha que é um pêndulo, que daqui a pouco volta por um cenário um pouco mais pessoal, tete a tete? Qual que é a tua visão com inteligência artificial? Eu acho que ela vai cair no descontrole. Já caiu, inclusive. Por exemplo, na medida em que você cria a sua própria voz, falando um idioma que você não domina, é fantástico isso, né? Na medida que você troca o seu rosto
por outra pessoa, falando com a voz do outro, o discurso que você quer, não tem nem como normatizar isso. Só que a gente tem que usar tudo isso que hoje a gente usa para brincar, para fazer farra, e ninguém está usando para o mal ainda, nós temos que usar isso para o bem. Por exemplo, os meus filhos usam o ChatGPT direto para fazer consulta, traduções. Como é que você usa o ChatGPT para fazer tradução? Você tem o tradutor do Google. Só que o ChatGPT, você fala assim, ó, eu quero que você traduza para o espanhol de Equador, de Colômbia, e para o pessoal de Medellín, que tem um jeito de falar diferente. Ele escreve direitinho, com os cacos daqueles caras. É impressionante. Então você vai fazer uma comunicação, mesmo por texto, com um amigo seu colombiano, que você escreve espanhol, mas você quer fazer uma coisa bonita, você escreve o texto em espanhol ou em português, pede para o chat transcrever para aquilo lá. Isso é brilhante. Eu quero fazer negócio com a China, então eu levo um tradutor, por exemplo, para fazer negócio com a China, porque eu não falo. Mas aí eu mando um vídeo de agradecimento no idioma dele, com a minha voz e com o meu lip sync. Sim. Eu acho isso brilhante para usar dessa forma. O que mais você pode usar a inteligência artificial? Para desenvolver projetos, designs, um monte de coisa, mas nada substitui a inteligência humana. O que eu acabei de criar no ShopTour não seria possível ser criado dentro de uma inteligência artificial se não tivesse inteligência humana suficiente para gerar um input que eu gerei. Muito bom. Sem o input, a inteligência artificial fica muda. Que nem, por exemplo, a bicicleta, várias marcas, mas especialmente a Specialized, criou a bicicleta servo-assistida por um motorzinho elétrico que fica entre os pedais, no cubo. Só que se você não pedalar, ela não vai ela não sai do lugar. Perfeito. Ela depende da sua força. Seu movimento. Isso. E quanto mais power você for de perna, melhor você vai performar nela. Muito bom. É bem parecido com a inteligência artificial. Quanto mais inteligente você for, mais rápido você for, melhor você vai usar essa ferramenta que é brilhante, a inteligência artificial. Como já esteve num para-choque de caminhão, para você ter equilíbrio, você tem que sempre continuar pedalando com a bicicleta. Exato. Galeb, obrigado. Eu vou pedir agora para não te deixar numa saia justa. Como a gente... Aqui vários convidados passaram pelo Futurum Talks. Tem aqui o número 13, e se você permitir, eu gostaria que você vendesse o nosso podcast para finalizar aqui, quem já passou por aqui e por que a nossa audiência, que é rotativa, tá chegando muita gente pela sua pessoa, deve assistir o Futurum Talks. Sem ler o que você quer que eu Como leia? você quiser. Eu não vou nem ler. Então tá. Porque aqui Você vai vender nosso podcast agora, que a gente vai ter um corte que a gente vai explodir nas redes sociais. Tem mais uma coisa que não se faz em venda, que é fazer teleprompter, né? É verdade. Que é muito mais legal você errar naturalmente. Se a luz queimar, deixa aí, não tem problema nenhum. Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu vim fazer esse talk aqui com esse pessoal magnífico, e vou falar sem puxa-saco, porque eu não vou falar nome de ninguém. É assim, todo mundo do portão até aqui é bacana. Eu consigo ver gente legal nos olhos de todos que me cumprimentaram ou aqueles que mal olharam para mim, mas eu olho para eles e são todos legais. E é verdade. É verdade, acertei. Aqueles que me deram a mão e sentaram comigo na sala ao lado, eu tive a oportunidade de dizer para vocês o seguinte, eles são fantásticos, são inteligências raras, e que com certeza vão trazer para este talk show, para esse podcast, pessoas que vão adicionar muito para você. É o tipo do podcast onde você tem que pôr no seu favorito, acionar que quer receber mensagens direto das mídias sociais deles, porque eu tenho certeza absoluta que além deles fazerem muito bem o trabalho deles, eles vão trazer conteúdo bom pra caramba. Fora a instalação de podcast deles, é state of the art, lá em cima, impressiona qualquer CEO de tecnologia de qualquer lugar do mundo. É muito bom. Vou te aplaudir. Este é o nosso querido Galeb, Futurum Talks. Semana que vem estaremos de volta. Tio, beijo grande pra você. Beijo grande pro Galeb, tchau, tio. Você, adorei o papo. Gostei também. Boa. Lembrando que sempre que acaba o episódio, a gente tem as perguntas da nossa audiência. Então, semana que vem a gente volta com mais um convidado. E agora, para prestigiar você, nós temos a parte mais íntima. Até semana que vem e vamos para nossa audiência. Valeu!